Vamos iniciar mais um encontro do nosso grupo de estudos de imersão previdenciária. Muito obrigado pela presença, Fernando, vem chegando aqui agora. Thalita, Élita. Élita, da onde, que cidade tu és? A Thalita é do Rio de Janeiro, né? Sim, eu sou de E a Élita é daqui de Pelotas, aí, ó, nossa colega bem pertinho aqui de Pelotas, que legal. Uma hora aí, vamos marcar de tomar um café, conversar aí, né? Os colegas que são mais próximos aqui da nossa região aqui, nós temos que, muitas vezes, proporcionar esses encontros, o famoso network do grupo de estudos, né? É importante ter esse encontro aí para a gente conversar. Eu sempre digo, nós somos grandes parceiros de um único objetivo, que é o direito previdenciário. Enquanto colegas, nós temos que nos auxiliarmos, né? E muitas vezes uma conversa com um colega é muito enriquecedor, e é bom ouvir, né, as dores do colega, é bom ouvir dicas, né? A gente sempre aprende, ninguém sabe tanto que não possa aprender um pouquinho, ninguém sabe tão pouco, né, também que não possa ensinar nada. Então, é muito importante a gente fazer sempre esses encontros. Eu não sei como funciona no Rio de Janeiro, pela proporção, né, da população ser muito maior, né, Thalita, mas aqui na nossa região sul, da metade do Rio Grande do Sul, que é um interior mesmo, muitas vezes os colegas acabam não tendo muita comunicação, porque os grandes eventos aqui são na capital, em Porto Alegre, e quem mora mais na metade sul do Rio Grande do Sul, às vezes tem dificuldade de se deslocar até a capital do Rio Grande do Sul para participar dos eventos de direito previdenciário. Então é importante, e já vou adiantar para vocês, estou me organizando junto com mais alguns colegas aí, inclusive um procurador-geral da União, e a gente quer promover um primeiro encontro aí, rio-grandense de direito previdenciário aqui em Pelotas. Nós queremos fazer 3 dias de imersão aqui, trazendo colegas aí de grande autoridade dentro do direito previdenciário. Já conversei com vários colegas que se dispuseram em vir até Pelotas, né, para a gente fazer oficinas práticas, conversar sobre a matéria previdenciária, e esse encontro é muito bom para a gente se conhecer pessoalmente, fazer essa troca, né, é muito importante. Pessoal, dando início, então, ao nosso encontro de hoje, eu vou compartilhar um arquivo aqui, que depois eu posso disponibilizar ali no grupo, que ele serve, de uma certa forma, até como uma orientação para dentro do nosso escritório. Eu sempre digo, quando a gente cria um compilado de informações sobre determinada matéria previdenciária, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente se deparou, se debruçou em cima daquela matéria para estudar determinado tema específico e já fazer um procedimento operacional padrão, que a gente chama de POP. Isso já serve como orientação para o nosso escritório, não só quando nós atuamos individualmente, mas para os colegas que estão por vir a somar conosco, um advogado associado, um estagiário, né? Então, para tudo isso, para a gente manter o padrão do serviço que nós estamos prestando, é muito importante sempre ter essas orientações. Isso a gente cria um organograma no escritório, e colocamos para determinado segmento. Olha, eu lido muito com benefício por incapacidade aqui no meu escritório, então eu vou criar um procedimento operacional padrão com uma metodologia de como formular uma petição inicial, de como fazer um requerimento administrativo, de como abordar o meu cliente no atendimento, quais técnicas eu preciso para fazer fechamento de contrato neste segmento. Então, é importante também, e dentro do grupo Imersão Previdenciária, como eu sempre digo, não se trata somente de estudo de matéria técnica, mas também nós temos que falar de gestão, procedimentos operacionais padrões, gestão de marketing, isso tudo faz parte da vida do empresário advogado, né? Então, quando a gente quer aumentar, expandir o nosso negócio, nós temos que, muitas vezes, expandir o crescimento para que a gente se torne um empresário da advocacia. Porque o advogado, pessoa física, ele tem um limite, né? Ele não consegue fazer mais que X petições por dia, ele não consegue fazer mais que X atendimentos por dia, ele não consegue cumprir tantos prazos por dia, dar retorno para cliente. Então, tudo isso demanda tempo. E, por conta disso, nós temos que criar procedimentos operacionais para que a gente possa, então, expandir o nosso negócio. Seja bem-vinda, doutora Michele, um prazer em tê-la aqui conosco. Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês esse arquivo e nós vamos começar a falar de benefício por incapacidade. Bom, dando início ao nosso encontro de hoje, então, nós temos que benefícios por incapacidade temporária. Olha, o famoso auxílio-doença, né? Eu, particularmente, gosto dessa nova nomenclatura, até porque nós temos aquela velha discussão do que é doença e do que é incapacidade. E muitas vezes o nome auxílio-doença remetia aos segurados pensarem que a doença por si só
era o motivo para gerar uma das condições de concessão deste benefício, quando, na verdade, nós nos deparávamos sempre numa linha muito tênue entre o que é doença e o que é doença incapacitante. E agora, com a nova nomenclatura de benefício por incapacidade, nós temos bem claro que esse benefício é destinado para aqueles que encontram-se incapacitados para o trabalho, ou de forma temporária, ou de forma permanente. Então, por conta disso, essa nova nomenclatura, que veio junto com a emenda 103, acabou ficando mais simpática, né, para os previdenciaristas. Para aqueles que são os clientes, né, que lidam, os segurados da Previdência Social, eles muitas vezes preferem seguir utilizando o termo do auxílio-doença. Mas, então, seja bem-vinda aqui também, doutora Patrícia, prazer em tê-la aqui conosco. Seguindo na linha dos benefícios por incapacidade, nós temos aqui, então, um aspecto comum, que eu gosto sempre de trazer um pequeno conceito sobre determinado benefício que nós vamos trabalhar. Lembrando que ninguém precisa anotar nada do que vai ser dito aqui, porque este arquivo vai ser compartilhado com todos os colegas, assim como a gravação deste encontro. Bom, dentre os benefícios por incapacidade abrangidos pelo Regime Geral de Previdência Social, estão os benefícios por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente, que existe tanto na modalidade comum, que é a aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, como na modalidade da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. E ainda temos o auxílio-acidente, que pode ser decorrente de um acidente de qualquer natureza ou de acidente de trabalho. Bom, quando nós falamos do benefício por incapacidade temporária, o próprio nome já remete que é uma incapacidade cujo o prazo é pré-determinado. Ou seja, eu sou advogado, eu acabei tendo uma lesão no tendão, né, vou ficar sem a mobilidade do meu braço durante 5 meses, que é o tratamento que eu vou fazer para me recuperar de um procedimento cirúrgico. Bom, durante aqueles 5 meses, provavelmente eu estarei incapacitado de desenvolver a minha atividade de trabalho, mas é uma incapacidade temporária. Agora, se de fato, em decorrência desta lesão, eu acabar ficando com uma sequela permanente, em decorrência da minha atividade ocupacional, eu posso, inclusive, após a cessação do benefício por incapacidade, invocar a concessão do auxílio-acidente. E quando eu estou incapacitado e insuscetível de qualquer reabilitação profissional para qualquer atividade de trabalho, eu estou incapacitado de forma permanente. Ao decorrer da aula, a gente vai distinguir, né, que hoje nós temos essa grande discussão do tema 318, né, que está sob análise aí da nossa instância superior, com relação à subdivisão da aposentadoria por invalidez, principalmente sobre a ótica da fórmula de cálculo de apuração deste benefício, que acabou ficando muito prejudicial para quando a concessão do benefício é de origem previdenciária, ou seja, não tem relação com a atividade ocupacional. Dando prosseguimento, no que diz respeito à nomenclatura dos benefícios por incapacidade, há que se destacar quando da tramitação no Congresso Nacional da proposta de emenda constitucional ainda 287, que tratava sobre a reforma da Previdência, que iniciou todo esse terrorismo lá no governo do Michel Temer, entre vários pontos de modificação da reforma, no que se referia aos benefícios por incapacidade, a proposta 287 já trazia a pretensão de alterar a nomenclatura do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez, que passariam a ser denominados de incapacidade temporária e incapacidade permanente. Depois, mantido ainda no projeto de emenda constitucional 06 de 2019, depois com a sua aprovação se tornou a emenda 103 de 2019, acabou então referendando essa nova denominação. Que eu disse, se traz hoje de uma maneira mais clara quando o assunto é incapacidade, não somente a doença, tá? Então, por conta disso, eu trouxe aqui um breve relato, né, justamente para justificar essa mudança de nomenclatura. De acordo com um dos maiores doutrinadores, ao meu ver, no que diz respeito aos benefícios por incapacidade, que é o doutor André Bittencourt, e aconselho muito a vocês adquirirem as obras dele de benefícios por incapacidade. Doutor André Bittencourt, que hoje é amicus curiae em vários julgamentos que se tem, né, a participação dos advogados, né, para a defesa de teses, ele é um especialista no que diz respeito a benefício por incapacidade. Eu, particularmente, sempre faço o consumo de todas as suas obras, porque ele traz muitos julgados, muitas interpretações, né, que enriquecem as nossas petições quando nós vamos tratar do assunto junto ao Poder Judiciário. E ele diz, em relação ao auxílio-doença e a sua alteração para incapacidade temporária, esta merece aplausos, pois, como se sabe, na prática, o nome auxílio-doença acabava gerando confusão perante os segurados,
na medida em que o requisito para obtenção do benefício é a incapacidade, e a denominação dele trazia referência à doença. Então, indo de encontro àquilo que eu falei no início da nossa aula de hoje. Da carência. O que é carência? Carência é o número mínimo de contribuições indispensáveis para a concessão do benefício. Lá no artigo 24 da Lei 8.213, nós temos a previsão legal de cada espécie de benefício e qual o número mínimo de contribuições indispensáveis que é necessário para obter a concessão daquele benefício. Então, carência é diferente de qualidade de segurado. Existem benefícios da Previdência Social que exigem qualidade de segurado e não exigem carência. Outros exigem carência e não exigem qualidade de segurado. Então, antes de tudo, em qualquer análise administrativa, e por isso eu bato tanto na tecla que planejamento previdenciário não se destina somente a benefícios de aposentadoria programada ou futuros investimentos para jovens que estão iniciando na sua atividade laborativa, mas sim para outras espécies de benefício, como benefício por incapacidade. Eu tenho que saber a origem da minha incapacidade, eu tenho que saber a relação e o nexo causal da minha incapacidade com a minha atividade ocupacional. E eu sempre brinco, pense que em decorrência da diabetes, eu, Thiago, tive uma das minhas pernas amputadas. E vamos supor que eu seja jogador de futebol e aos finais de semana, eu também sou um advogado inscrito na OAB, eu atuo, né, como um advogado independente, uma pessoa física. Para uma das minhas atividades, em decorrência de ter amputado um dos meus membros indispensáveis para a execução da atividade de futebol, eu estou incapacitado de forma permanente. Mas para a minha atividade da advocacia, eu terei que fazer algumas adaptações, mas eu não perdi a minha capacidade laborativa. Eu posso seguir exercendo a atividade da advocacia. Então, eu sempre tenho que analisar o caso concreto, tenho que verificar se naquele caso há exigência ou dispensa de carência. Então, por conta disso, o benefício por incapacidade, ele sim merece um planejamento previdenciário estratégico antes mesmo do segurado dar entrada no seu requerimento administrativo. Antes da informatização do sistema, antes do portal do meu INSS, a maioria dos segurados iam sozinhos até as agências do INSS, protocolavam seus pedidos de requerimento por incapacidade, eram submetidos a uma avaliação médica e somente na hipótese do indeferimento eles procuravam um advogado para tentar reformar aquela decisão. Então, muitas vezes, o advogado já se deparava com um processo que continha vícios, que tinha um erro de estratégia, porque o segurado ele desconhece, na maioria das vezes, todo o regramento previdenciário. Hoje em dia, com a informatização, o segurado se sente um pouquinho mais acuado, porque ele não consegue sozinho manusear o portal do meu INSS. Então, o que ele faz? Ele faz o caminho inverso. Ele primeiro busca a orientação do advogado, para que, posteriormente, após a análise consultiva do advogado, ele possa, então, implementar um requerimento administrativo, na hipótese de indeferimento, ajuizar uma ação. Hoje, por conta disso, os advogados ganharam espaço para trabalhar com serviços consultivos. Por isso é tão importante nós termos, né, agilizarmos um processo interno estratégico para que nesse momento que o cliente nos procura previamente, a gente possa, então, ofertar o planejamento previdenciário. Opa, vamos analisar. E eu sempre dou o exemplo do seguro do carro. Não adianta bater o carro para depois querer pagar o seguro. Então, nós temos que ver inicialmente se o nosso cliente está assegurado, para que depois ele possa protocolar o requerimento de aposentadoria. E se a data do início da incapacidade acaba sendo fixada no período de um momento que ele não estava mais protegido pela legislação, que ele já havia extrapolado todos os prazos do período de graça previsto no artigo 15 da Lei 8.213, ou pior, se é anterior à sua refiliação à Previdência Social. Depois a discussão acaba sendo um pouco mais delicada no judiciário. A grande chave dos benefícios por incapacidade é, a todo momento, evitar as ações judiciais. Muitos colegas reclamam, Thiago, quando eu entro com a ação judicial, eu me sinto refém do perito nomeado pelo Poder Judiciário. Quando o perito concorda que o meu cliente está incapacitado na data dos documentos que eu apresentei, tudo certo, ganhei. Quando o perito acaba não fixando nenhuma data de início de incapacidade, pois ele não consegue enxergar que o meu cliente não tem condições de exercer atividade de trabalho, eu acabo não conseguindo impugnar laudo, eu não consigo complementar laudo, eu não consigo reformar a decisão em sede de turma recursal. Então, o próprio advogado hoje tem que ser estrategista no seu processo judicial de benefício por incapacidade. Então, análises de carência, qualidade segurada e tempo de contribuição são 3 institutos indispensáveis para o previdenciarista. Os conceitos dessas 3 matérias têm que estar na ponta da língua, ou tem que estar no seu material de apoio que você vai utilizar no seu escritório, tá? Bom, para Daniel Machado da Rocha,
Em conformidade com os contornos traçados pelo legislador pátrio, o Instituto da Carência valora não apenas o número de contribuições, mas também um prazo mínimo de vinculação ao sistema, razão pela qual a vontade do segurado não tem o poder de proporcionar a aquisição mais célere desse direito. Ou seja, tu imagina se o cliente esperasse todas as vezes se deparar um obstáculo que ele não esperava, como uma doença grave, um acidente de trabalho, uma doença não relacionada à atividade de trabalho, mas que torna ele, de uma maneira temporária, né, afastado do trabalho até mesmo permanente, e aí, a partir do momento que ele se depara com o fato, ele iria lá verter a sua contribuição. Ou justamente para verter aquela contribuição e obter vantagem junto ao sistema previdenciário. Por conta disso, por segurança, o sistema previdenciário acaba se protegendo com o Instituto da Carência, porque a carência, sim, é o prazo mínimo de vinculação que ele tem que ter junto ao sistema previdenciário para que ele possa obter a concessão do benefício. Ou seja, é o número mínimo indispensável de contribuições para a concessão daquele benefício. E no artigo 24 da Lei 8.213 fala que a carência para benefício por incapacidade temporária ou permanente mínima são de 12 meses. Para aquele que já foi segurado e perdeu sua condição de segurado, o artigo 27A da mesma lei de benefícios trata sobre a recuperação da qualidade de segurado, que seria 50% do número mínimo de contribuições exigidos para a concessão de determinado benefício. Então, é importante também dominar ali os conceitos do artigo 24, do artigo 27A e, principalmente, do artigo 15 da lei 8.213, que fala dos períodos de graça, período em que, mesmo que o segurado não esteja vertendo contribuições previdenciárias, ele permanece protegido pela legislação. Ou seja, a Previdência Social dispõe que, mesmo após a cessação do último recolhimento previdenciário, o sujeito pode atingir até 37 meses e 15 dias sem efetuar recolhimento, que ainda assim estará protegido pela Previdência Social. Pense isso comparado ao seguro de veículo. Bom, paguei durante 10 anos o seguro do meu veículo, nunca utilizei para nada. Aí eu digo para a seguradora, olha, quero cessar o seguro. Aí, após 36 meses que eu fiz o último pagamento do seguro, eu me envolvo em um sinistro, num acidente de trânsito. E a seguradora diz, não, seu Thiago, o senhor ainda está no período de graça da seguradora, nós vamos reparar o seu veículo. Claro que na prática isso nunca vai acontecer com uma seguradora de veículo, mas o sistema previdenciário, uma vez preenchido todos os requisitos do artigo 15, é possível alcançar toda esta margem de proteção, mesmo não estando contribuindo, tá? Bom, portanto, em razão disso, não pode haver recolhimentos antecipados, situação que já esteve expressamente prevista na Lei 8.212, que é a Lei de Custeio da Previdência Social, no artigo 89, parágrafo 7º. Regra geral, tanto o benefício por incapacidade temporária como a aposentadoria por incapacidade permanente necessitam do pagamento de 12 prestações mensais sucessivas para que o benefício possa ser implementado. Lembrando que toda regra tem sua exceção e nós vamos tratar disso. Então, as 12 prestações mensais nada mais é do que a carência. Bom, ainda de acordo com o André Bittencourt, segundo a previsão do decreto 10.410 de 2020, né, que alterou o decreto 3048 de 99, logo após a vigência da emenda 103 de 2019, em seu artigo 73, diz: o benefício por incapacidade temporária do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido mesmo em caso de incapacidade de apenas para um exercício de uma das atividades, hipótese em que o segurado deverá informar na perícia médica federal a respeito de todas as atividades que estiver exercendo e será concedido em relação à atividade para a qual o segurado estiver incapacitado. Foi o que eu disse no início. Sou jogador de futebol e sou advogado. Se eu tive uma perna amputada em decorrência da diabetes, né, de um agravamento da minha patologia, eu não posso seguir exercendo a minha atividade de jogador de futebol. Não que eu não possa ser um atleta paralímpico, mas para via ordinária, né, eu não conseguiria seguir exercendo aquela atividade. Mas nada me impede de seguir exercendo a minha atividade da advocacia. Eu vou fazer uma adaptação do meu escritório, né, hoje minha sala é no segundo andar do escritório, eu vou descer ela para o primeiro, para não ter trabalho de subir escada e tudo mais, e vou seguir exercendo a atividade da advocacia. Então, por conta disso, o segurado sempre deve informar na perícia médica federal, principalmente quando ele tem atividades concomitantes de natureza distinta, porque isso faz diferença. Senão, gera um ruído lá na frente. Como ele está incapacitado para uma atividade e não está para outra? E aí eu tenho que trazer um nexo causal entre a minha doença incapacitante e a minha atividade de trabalho que eu estou desempenhando.
Bom, agora, portanto, é o pagamento, então a regra, portanto, é o pagamento do número mínimo de meses para que se possa receber o benefício. Ou seja, estamos ainda falando da carência. Todavia, toda a regra comporta exceção. Quando o fato gerador do benefício estiver em um acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza, não há de se falar em exigência de carência, visto que se trata de uma situação excepcional. Do mesmo modo, não haverá carência quando a moléstia incapacitante decorrer de doenças graves ou contagiosas, visto que não se pode permitir que outras pessoas acabem sendo expostas a uma situação de risco, até pelo fato de a Constituição Federal garantir o pleno direito à saúde e o meio ambiente de trabalho saudável. Ou seja, quando eu estou tratando de um fato gerador de um benefício por incapacidade permanente ou temporária, eu tenho que analisar o fato de origem desse benefício, ou seja, foi em decorrência de um acidente de trabalho, ou seja, uma doença que surgiu em fato do exercício da minha atividade. Eu estava trabalhando, sou torneiro mecânico em uma empresa e acabei sofrendo um acidente de trabalho, né, por falta de um equipamento de segurança na máquina que eu estou utilizando, e isso acabou me afastando temporariamente da minha atividade de trabalho. O fato gerador aqui está relacionado diretamente com a minha atividade ocupacional, então será emitida uma CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Isto me traz a possibilidade de garantir a concessão de uma espécie de um benefício de natureza acidentária, espécie 91, a qual me garante, inclusive, uma estabilidade de 12 meses após o retorno da minha atividade de trabalho. Outro fato interessante que distingue essas duas modalidades, da incapacidade previdenciária e acidentária, também, no período em que estiver gozando benefício por incapacidade, o empregador é obrigado a seguir depositando fundo de garantia neste tempo. Outra questão importante, o período em que gozei o benefício por incapacidade acidentário, ele conta como tempo de contribuição, mesmo não estando intercalado entre contribuições. Já o benefício por incapacidade temporária de origem previdenciária, deve haver contribuições antes do benefício e pós-benefício, para que todo aquele período seja computado para fins de tempo de contribuição e carência. Ou seja, há muitas diferenças na origem da concessão desse benefício. E muitas vezes eu vejo alguns colegas não levando muito em consideração este fato. No momento do formulário de entrevista com seu cliente, não se questiona muito se a empresa forneceu a CAT ou não. E isso deve ser debatido previamente, porque caso a empresa não tenha fornecido, eu posso primeiro, de uma forma extrajudicial, tentar entrar em contato com o jurídico da empresa, né, para saber o motivo que isso ocorreu. Na pior das hipóteses, eu vou notificar essa empresa para que, então, esclareça por que não foi emitida a comunicação de acidente de trabalho, e aí vou usar os laudos hospitalares de primeiro atendimento, que vão narrar a origem do paciente que chegou lá reclamando que sofreu um acidente em determinada máquina, ou algum acidente, né, dentro do ambiente ocupacional, ou de qualquer natureza, dependendo, né, se for outro caso, o acidente de trabalho, foi jogando futebol no final de semana, né? Então, por conta disso, eu tenho que debater isso previamente, porque isso pode ensejar até numa reclamatória trabalhista contra a empresa. E isso, sim, muda totalmente a figura do jogo, porque é um benefício muito mais vantajoso e que garante uma estabilidade muito maior para aquele segurado, que sabe que no seu retorno não vai ser demitido, porque ficou 24 meses, 36 meses afastado em recuperação, porque fez procedimento cirúrgico, precisou de fisioterapia, né? E ainda quando não decorre de uma sequela permanente pós-consolidação da lesão. E aí depois pode ensejar na concessão de um auxílio-acidente também. Então, nós temos que sempre estar atentos a isso. E isso vai aonde? No nosso formulário inicial de atendimento. E também não se exige, então, carência para quando se tratar de um acidente de qualquer natureza, que não precisa necessariamente ser no ambiente de trabalho. E quando eu estou falando da hipótese de doenças graves, que hoje, até hoje, não foi formulada uma lista, né, com essas doenças graves, então nós temos como base o artigo 151 da Lei 8.213, que fala, né, das doenças que dispensam o número mínimo de contribuições, eu também tenho que estar atento, porque isso pode salvar o segurado na concessão de um benefício. Então, quando eu estou falando de carência, eu tenho que analisar as hipóteses que exigem carência e que dispensa carência. Ou quando eu estou falando somente de qualidade de segurado, eu também tenho que analisar isso. E o fato gerador do meu benefício. Dando prosseguimento,
No que diz respeito, então, a este rol de doenças que podem isentar a carência, há um debate sobre a lista ser taxativa ou exemplificativa. Ou seja, só doenças que estão listadas ali, ou é mero exemplificativo e eu posso incluir outras doenças que não estão no artigo 151. Como visto já, né, em várias aulas de benefício por incapacidade permanente, hoje nós vamos rever aqui as doenças que estão listadas no artigo 151, ou seja, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia, estado avançado da doença de PEG, AIDS, contaminação por radiação. Então, todas estas estão já expressamente listadas no artigo 151. Então, eu sei que quando o CID da moléstia incapacitante remeter a alguma dessas patologias que estão listadas no artigo 151, eu já parto do princípio que estão dispensando o número mínimo de contribuições para a concessão daquele benefício. Então, não é exigida uma carência mínima de 12 meses, ou que ele esteja assegurado, né? Porque o segurado pode não estar contribuindo, mas se ele está no período de graça, ele também preenche o requisito para a concessão do benefício por incapacidade. Por conta disso, embora o INSS defenda que este rol é taxativo e é somente as doenças que estão listadas ali, não há como sustentar essa tese, posto que, quando da sua emissão, a própria portaria já previa que haveria revisão periódica dessas doenças. Se algo nasce para ser modificado, certamente se entende que o rol ali previsto é meramente exemplificativo, o que já foi, inclusive, pacificado pelos tribunais. Então, sempre que você se deparar, e hoje até na esfera administrativa, o INSS acaba não questionando muito isso, porque o judiciário já pacificou esse entendimento, mas ainda que você se depare com uma situação desse tipo, hoje nós temos aí um mero arcabouço, né, de precedentes para tentar reformar essa mera aí, ou talvez podemos dizer que acabou sendo injusta, né, essa interpretação aí dada pela autarquia, neste caso hipotético que eu trouxe. A realidade vivenciada no ano de 2020 deixou clara a necessidade da interpretação ampliada quanto ao rol, pois não se imaginava a possibilidade de uma nova moléstia com tamanha repercussão na vida das pessoas. Estamos falando da Covid-19. Não faz parte a Covid-19 da portaria, e nem por isso parece plausível negar o benefício a um segurado acometido pelo vírus, pelo simples fato de inexistir no momento do contágio a carência mínima necessária. Ou seja, o Covid-19 não está listado no rol de doenças que eu trouxe para vocês, mas hoje ele já foi reconhecido judicialmente como uma moléstia que dispensa o número mínimo de contribuições. Ou seja, quando estou falando de Covid-19, eu estou dispensando o número mínimo de contribuições. Esta decisão, para quem quiser consultar, já foi publicada em julho, né? Nós temos uma decisão não sobre a Covid-19, mas sobre essa dispensa do número mínimo de carências e demonstrando que aquele rol é exemplificativo. Eu trouxe aqui, inclusive, o número do processo, né, que foi uma decisão publicada em julho de 2015, pela primeira turma recursal da 5ª Região, que, ao julgar o recurso inominado, baseando-se nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, assim definiu. Ementa: aposentadoria por invalidez, qualidade de segurado em controvérsia, incapacidade reconhecida no âmbito administrativo, indeferimento motivado pelo não cumprimento do requisito de carência, doença que não consta no rol da portaria interministerial, né, que autoriza a dispensa de carência, doença grave e incurável, incapacidade omniprofissional e definitiva, rol exemplificativo, respeito aos princípios da isonomia, do conteúdo valorativo da norma e aos direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Sentença improcedente, recurso da parte autora provido. Então, para quem quiser utilizar, né, isso como base de fundamento para alguma petição inicial, no qual se deparou com alguma doença grave que não estava listada no artigo 151 da Lei 8.213, e o INSS, ao julgar o pedido administrativo, interpretou que haveria exigência do número mínimo de carência, você pode utilizar, então, como base este precedente. E aí nós vamos levar também, né, a possibilidade, então, de estarem isentas de carência situações envolvendo acidentes de trabalho ou de qualquer natureza, bem como aquelas decorrentes de doenças contagiosas ou graves, constantes ou não na lista supramencionada.
devendo o servidor do INSS ou o julgador avaliar, no caso concreto, a situação da liberação do prazo de carência. E aqui vem outro tema extremamente importante, que pode servir, inclusive, de informação para compartilharmos nas nossas redes sociais enquanto previdenciaristas. Nós temos que levar este conteúdo para atrair novos clientes que possam aí, né, se sentir abraçados por esse conteúdo que vocês vão estar gerando, que é a questão da gestação de alto risco. Segundo o Bittencourt e segundo outras decisões judiciais, a decisão, né, sobre a gestação de alto risco encontra-se incluída entre situações de isenção de carência, podendo ser citado um importante precedente da lavra do juiz federal José Antônio Savares, nosso grande mestre aí, né, previdenciarista, nos autos do processo número tal, que eu trouxe aqui, que foi julgado, então, pelo Tribunal de Recursos, né, da 4ª Região. Ou seja, aqui nós temos uma decisão extremamente importante, que já traz a previsão da gestação de alto risco ser uma das doenças que isenta, né, a gestante de comprovar o número mínimo de contribuições indispensáveis para a concessão do benefício. Isso é uma matéria que, cada vez que eu toco nesse assunto, né, em algum ambiente que eu estou falando, sempre surge uma mãe que teve um pedido administrativo indeferido, né, durante a gestação poderia já estar gozando do benefício por incapacidade, posteriormente, né, obter a concessão também do benefício salário-maternidade, mas ela acabou ficando desamparada pelo fato de que o INSS indeferiu o pedido, considerou que ela deveria ter um número mínimo de contribuições, que é a carência, e acabou, então, que ela não procurou, na época, nenhum advogado previdenciarista, se contentou com aquela informação, e muitos segurados fazem isso, né? Pode saber, se tem um segurado aí no seu escritório que está buscando reformar uma decisão de benefício por incapacidade no judiciário, tem outro com a mesma situação que ficou em casa e não procura nenhuma orientação jurídica. Então, nós temos hoje, né, e acredito que a INSS tenha conhecimento disso, por isso atua dessa forma, um alto índice de indeferimento dos pedidos por incapacidade. E, por conta disso, o INSS se baseia que praticamente 50% dos segurados não procuram reformar essas decisões judicialmente. E aí vamos dizer que os outros 50% entraram no judiciário e talvez o percentual de êxito seja 80%. Imagina mesmo que os 80% tenham êxito, muitos ficaram sem receber. É vantajoso para o INSS ainda indenizar os segurados quando conseguem reformar a decisão através de uma ação judicial, do que conceder todos os benefícios na esfera administrativa. Muito diferente de tu lidar com um plano de regime próprio aí do teu município, do estado, que na maioria das vezes, quando o segurado apresenta um atestado dizendo que está incapacitado, dificilmente aquele perito do regime próprio acaba indeferindo aquele pedido administrativo, né? E já no INSS nós temos aí um alto índice de indeferimento. Bom, recentemente, este tema da gestação, né, de alto risco, então ele já foi consolidado, mas o que acontece? A grande discussão sobre o rol ser taxativo ou exemplificativo, ele foi afetado pela Turma Nacional de Uniformização no tema 220, né, sendo fixada uma tese, né, que tinha como missão interpretar se o rol do inciso 2, artigo 26, combinado com o artigo 151 da Lei 8.213, era taxativo, ou se pode contemplar outras hipóteses de isenção de carência, como a gravidez de risco. Este tema 220 já foi julgado, né? Então, hoje, nós temos que o INSS, deixa eu trazer aqui para vocês, aqui. Hoje eles já fixaram a seguinte tese no tema 220, então vocês podem utilizar isso aqui também como base, né? O tema 220 da TNU, que diz: o rol do inciso 2, artigo 26 da Lei 8.213 é exaustivo. A análise de doenças mencionada no inciso 2, atualmente regulamentada pelo artigo 151, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam um tratamento particularizado. Ou seja, dentro disso, a gravidez de alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade. Então, está aqui mais um fundamento que vocês podem utilizar como base, tanto nos requerimentos administrativos, quanto na base da nossa petição inicial. Lembrando que ninguém precisa anotar nada, que esse arquivo vai ser compartilhado com todos vocês. Da incapacidade pré-existente, outro tema que eu trouxe no início, né, falando da análise lá do nosso formulário de atendimento, que deve ter uma atenção enorme no momento que estamos atendendo o nosso cliente. Por determinação legal, não será devido benefício de incapacidade temporária ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social
com doença ou lesão invocada como causa para concessão de benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. E aí pergunto aos colegas, um sujeito que foi diagnosticado com determinada doença, por si só, se ele se filiar à Previdência Social posterior ao diagnóstico, ele está excluído automaticamente de gozar um benefício previdenciário pelo fato de já estar, né, diagnosticado com aquela moléstia incapacitante? Neste caso aqui, nós temos que sempre lembrar que doença é diferente de incapacidade. Por exemplo, eu posso ser diagnosticado com neoplasia maligna, porém reagi super bem ao tratamento, não precisei me afastar, né? Fiz quimioterapia, mas acabou não sendo tão agressiva, né, a minha situação imunológica, e eu acabei conseguindo seguir exercendo a minha atividade de trabalho. Eu já tive o diagnóstico desta doença. É uma doença que, inclusive, está prevista no artigo 151 da Lei 8.213 e dispensaria o número mínimo de contribuições. Perfeito. Mas eu nunca via, né, esse meu trabalho era totalmente informal. Posteriormente, eu comecei a contribuir para a Previdência Social e, novamente, fui diagnosticado, né, pelo novo foco desta mesma doença, né, que acabou se espalhando e acabou gerando novamente um tratamento, né, para que eu possa fazer. Neste momento, o INSS pode alegar que a minha doença ela é pré-existente? Pode, mas não pode alegar que a minha incapacidade é pré-existente. Porque nesta segunda vez, nesse segundo diagnóstico que eu estou trazendo aqui para vocês, o meu estado de saúde pode ter se agravado completamente, né? Posso ter ficado com uma lesão muito maior, ter feito um tratamento químico muito mais agressivo à minha saúde, o qual, de fato, me deixou totalmente impossibilitado de exercer a minha atividade de trabalho. Então, por conta disso, eu, sim, devo pedir o meu benefício por incapacidade. A autarquia pode questionar a data do início da incapacidade? Pode, mas nós vamos elevar elementos que demonstram que a minha incapacidade surgiu somente após o início do meu segundo tratamento. A data do início da incapacidade não pode ser arbitrada pela autarquia lá na data do início da minha doença. Então, essa discussão a gente tem muitas vezes no âmbito administrativo e até mesmo na ação judicial. Por quê? Principalmente com doenças psiquiátricas. Bom, mas ele já tem quadro depressivo, né, diagnosticado pelo CAPS, ao qual ele faz um tratamento psicológico, então ele já estava incapacitado lá naquela época, já não podia exercer uma atividade de trabalho, né, ou ele já tinha uma patologia, ele já tinha diabetes, por exemplo. Mas, bom, ele sempre controlou, fez atividade física, exercício, se alimentava bem, nunca foi um impedimento para exercer uma atividade de trabalho. Mas, por um descuido, ele perdeu a visão, sendo advogado. A visão, quase que indispensável para o exercício da advocacia, não que eu não possa me adaptar num atestado, num computador braille, que eu possa seguir trabalhando e tudo mais, mas, inicialmente, até ocorrer essa adaptação, ela é totalmente incapacitante. Bom, eu já tinha a doença pré-existente, mas o agravamento se deu depois que eu já estava contribuindo para a Previdência Social. Então, a data do início da minha incapacidade é posterior. Então, por conta disso, este requisito de fixação da data de início de incapacidade, ela também deve ser analisada sempre com muita calma. Por quê? Nós temos que sempre analisar se o INSS está fielmente, né, se baseando em algum laudo, algum atestado médico, orientar o nosso cliente a não levar um documento que, por mais que ele não estivesse incapacitado, possa servir como base de prova para o próprio INSS indeferir o pedido. Então, é muito importante, assim, não dizer para o cliente, não, o senhor só junte todos os seus documentos médicos, carteira de trabalho, carnê de contribuição, RG e CPF, e vá lá na perícia que eu agendei, né? Se não for pelo ateste médico. Vá lá na perícia que eu agendei, o senhor só apresente tudo lá, que eles vão analisar se o senhor está incapacitado. Muitas vezes o cliente está levando uma prova que é um próprio tiro no pé para ele. Então, essa análise, ainda que hoje você não cobre para fazer isso, então é preferível que tu cobre do cliente para fazer essa análise prévia, mas oriente ele de uma maneira que não possa incorrer nesse erro ali na frente, porque é muito mais difícil depois tu acabar alterando a data do início da incapacidade do que tu prever esse problema antecipadamente. Bom, pode, afinal, então, o segurado ingressar no sistema de proteção social já doente e perceber benefício por incapacidade. A segunda parte do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Benefício, a Lei 8.213, aponta que poderá ser definido o benefício em comento se houver progressão ou agravamento da doença ou lesão, sobrevindo assim situação de incapacidade. Parágrafo 1º, vejamos o que diz o texto da letra seca da lei.
não será devido ao auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, já portador da doença ou lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Ou seja, é claro o texto da legislação sobre o que eu havia comentado. Dessa forma, não há proibição para que uma pessoa ingresse no sistema doente ou com lesão. E ainda, caso a doença ou lesão se agrave, trazendo com ela o agravamento, uma situação incapacitante. Neste caso, será deferido o benefício. Outra questão. Bom, estou segurado desde 2010. Já adquiri uma doença incapacitante. Porém, por algum motivo, eu não dei entrada no meu requerimento, parei de contribuir para a Previdência Social, já estou desde 2015 sem contribuir, então contribuí de 2010 a 2015, depois nunca mais contribuí para a Previdência Social. Surgiu aquela doença incapacitante lá em 2014, eu não fiz o pedido administrativo, e hoje sigo com a mesma patologia, ela só vem se agravando, eu tenho um problema na minha coluna cervical, na minha coluna lombar, não posso fazer força, sempre trabalhei em serviços braçais, e aí o que se faz? Se o sujeito não motivou uma DER na data em que ele estava segurado, nós, previdenciaristas, devemos agendar uma perícia médica junto ao INSS e levar elementos de prova que demonstrem que a data do início da incapacidade se deu no momento em que ele estava protegido, lá em 2014, e não na data da entrada do requerimento. Se o INSS indeferir, nós temos que ajuizar uma ação, ou até mesmo, né, entrar com recurso administrativo. Eu, particularmente, vocês podem discordar, eu não faço recurso administrativo para benefício por incapacidade. Né? Não discuto essa matéria de fato dentro do âmbito administrativo. A saída sempre do plano B já é diretamente ajuizar a ação. Neste caso, eu não terei efeitos financeiros desde a data em que for constatada a minha incapacidade. Por exemplo, lá em 2014, eu terei efeitos financeiros a partir da data da entrada do requerimento, mas terei o reconhecimento da data de início da incapacidade em um período que eu estava protegido pela legislação. Então, por conta disso, eu devo sim protocolar o pedido, mesmo que o cliente não tenha motivado nenhum pedido na época e não tenha se deparado, então, com uma pretensão resistida por parte da autarquia. Bom, o que se quer evitar é que determinada pessoa, então, inicie os pagamentos de contribuições já incapacitado e venha posteriormente pleitear e ter deferido o benefício invocando esta mesma incapacidade. Em verdade, se já existe uma situação incapacitante, estaria havendo um benefício indevido, podendo-se falar até em fraude ou em determinados casos. Vamos pegar aquele caso típico, assim, o sujeito te procura, né, perdeu a qualidade de segurado em abril de 2020, te procura em janeiro de 2024. Doutor, em dezembro fui diagnosticado com uma patologia incapacitante, não estava contribuindo para a Previdência Social, já havia extrapolado todos os prazos do período de graça previsto no artigo 15, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar entrada no requerimento agora, eu vou pagar 6 contribuições, que é metade da carência do benefício por incapacidade, vou esperar efetuar o pagamento do 6º recolhimento, vou pedir um atestado para o meu médico e dar entrada no pedido. E aí vou tentar comprovar que a minha incapacidade surgiu somente após a minha refiliação. Fica muito na cara que o meu carro já estava batido e eu decidi pagar o seguro depois para a seguradora arrumar. Vocês acham que uma seguradora arruma um veículo que chega para fazer um seguro já batido, e aí diz assim, eu não vim aqui pagar o seguro, porque depois que eu terminar de pagar, eu quero que vocês consertem ali, ó, aquele reparo do meu veículo ali. Tá, mas esse reparo, esse acidente se deu quando? Ele se deu agora, semana passada, mas eu estou vindo pagar o seguro aqui agora. A seguradora não vai cobrir essa despesa. O INSS da mesma forma. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Porque, de fato, se eu não conseguir demonstrar que lá atrás existia doença, mas não incapacidade, e que somente agora, após a minha refiliação, esta patologia se agravou, e aí sim, por conta disso, justifica fazer um pedido administrativo, eu estou fadado ao erro, e até mesmo, né, o MOB apurar que eu estou tentando cometer uma fraude. Eu já tive um caso que, coincidentemente, um cliente, após verter 7, 8 recolhimentos, depois de 10 anos sem contribuir, sofreu um AVC. Bom, ninguém se programa para ter um acidente vascular cerebral. Ele, de fato, acabou, né, algo convergiu no universo para que ele tivesse esse AVC somente após recuperar a qualidade segurada. O INSS, na época, indeferiu. Judicialmente, os advogados do INSS acabaram batendo nessa tecla. Que engraçado, ele ficou incapacitado de forma permanente somente depois
De 10 anos que ele estava sem contribuir, contribuiu 7 vezes e ficou incapacitado. Aí a própria magistrada disse, bom, doutor, quem escolhe ter um AVC? O sujeito ficou numa cadeira de rodas. Né? Então, assim, ele, inclusive, teve a obtenção do acréscimo de 25%, né, pelo auxílio permanente de terceiro, porque ele acabou necessitando da ajuda de outra pessoa para se alimentar, tomar banho e tudo mais. Ocorreu um fato inesperado, um benefício não programado, mas deu tempo, pelo menos, dele recuperar a qualidade segurada. Então, tem casos e casos que nós temos que avaliar. Bom, quem pode ser titular dos benefícios por incapacidade? Todos os segurados do regime geral de previdência social, inclusive o contribuinte facultativo, podem ser destinatários deste benefício, ou seja, segurados empregados, contribuinte obrigatório, empregados domésticos, regidos pela Lei Complementar 150 de 2015, trabalhadores avulsos, aqueles que trabalham geralmente em regiões portuárias, que têm como órgão de intermédio de relação de trabalho, né? Eles trabalham ali aguardando a chegada de um navio, e aí aquele navio chega e precisa descarregar lá 200 fardos de algum produto. Ele não vai contratar 200 funcionários em 2 dias para fazer, né, o descarregamento daquela mercadoria e depois vai demitir eles 2 dias depois. A pessoa, o tomador de serviço, vai lá e procura um órgão gestor de mão de obra e diz, eu preciso de no mínimo 100 homens para descarregar lá o navio e tal. Então, ele contrata através do órgão gestor de mão de obra que efetua o recolhimento para esses trabalhadores. Então, eles são trabalhadores avulsos. Os segurados especiais, pequeno produtor rural, pescador artesanal, garimpeiro, todos em regime de economia familiar, os contribuintes individuais, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Nós temos aqui, então, pessoas físicas que prestam serviço para pessoa física que presta serviço para pessoa jurídica e pessoa jurídica que presta serviço para pessoa física e jurídica. E o que muda isso tudo? A responsabilidade da contribuição. Se eu sou um pintor e eu vou na casa da doutora Thalita, e me ofereço, doutora Thalita, acho que esta sua grade aí precisa ser reparada com tinta. Eu cobro R$800 para fazer esse reparo. E ela me contrata enquanto pessoa física, ela vai me pagar pelo serviço e a responsabilidade contributiva é da pessoa que está prestando serviço. Agora, se eu vou no escritório da doutora Thalita, lá no Rio de Janeiro, e ela é uma pessoa jurídica, uma sociedade individual de advocacia, e eu me ofereço para pintar a mesma grade da frente do escritório dela, ela sendo a tomadora de serviço, ela vai reter 11% daqueles R$800 a título de contribuição previdenciária e a responsabilidade contributiva passa a ser dela, do tomador de serviço. Se eu sou a pessoa jurídica, a responsabilidade é minha, tá? Sendo microempreendedor individual, sendo regido pela Lei Complementar 123/2006 do Simples Nacional, seja, né, regime de lucro presumido, lucro real, não importa. Sendo pessoa jurídica, eu sou o responsável pela minha contribuição. E tenho correndo por fora aqueles que são contribuintes facultativos, que não têm a obrigatoriedade da contribuição, porque não necessariamente precisa haver o exercício de uma atividade de trabalho. Pode ser a dona de casa, pode ser o síndico não remunerado, pode ser o estudante, pode ser o presidiário que não exerce nenhuma atividade de trabalho, pode ser o sujeito que está desempregado, mas quer dar manutenção na qualidade de segurado, desde que não estejam filiados ao regime de previdência. Já não pode haver outra contribuição de filiação obrigatória ao regime geral e não pode ter vínculo com regimes próprios. E isso está previsto, essa vedação, no parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição. Ou seja, é expressamente vedada a contribuição facultativa desta forma. Mas, se não houver esta vedação, ele pode também contribuir de forma facultativa e pode também gozar benefícios previdenciários por incapacidade. Pô, mas uma dona de casa cuida só da própria casa? O que ela vai estar incapacitada? Sim, se ela sofreu um acidente dentro de casa, se ela descobriu o diagnóstico de uma doença, né? Qualquer atividade que afaste da atividade doméstica da casa dela já pode ensejar no benefício por incapacidade. Tá? Bom, por isso nós ofertamos planejamento previdenciário para donas de casa, por isso nós ofertamos planejamento previdenciário para estudantes, planejamento previdenciário para quem está desempregado. Os contribuintes facultativos são um grande coringa na carta, né, que a gente pode utilizar nos planejamentos previdenciários, porque, via de regra, eles não precisam declarar de onde está vindo a fonte daquela contribuição, a não ser que eles estejam, né, contribuindo de uma maneira errada. Eles exercem uma atividade autônoma de trabalho, deveriam ser contribuintes individuais, estão usando aquele dinheiro para pagar como uma contribuição facultativa. Aí está errado, e tem que, né, preventivamente alertá-lo que isso pode dar problema com o fisco, inclusive. Bom, do conceito de atividade habitual e do trabalho. Como ponto de partida, a incapacidade deve estar
diretamente relacionada com o trabalho e atividade habitual do segurado. O que nós chamamos isso? Nexo causal. Assim, não é necessário que o cidadão cometido pela moléstia incapacitante esteja impedido de exercer qualquer atividade laborativa. Desse modo, para o deferimento ou não do benefício, deve o profissional habilitado ter conhecimento do emprego ou atividade habitual que exercia o segurado. Como eu dei o exemplo de jogador de futebol, eu advogado. Tá? Data de início do benefício, previsto no artigo 60 da Lei 8.213. Aí nós vamos subdividir para cada tipo de segurado. Segurados e empregados. Quando se dá a data do início do benefício por incapacidade? A contar do 16º dia de afastamento do trabalho. Os primeiros 15 dias de afastamento justificado serão pagos pela empresa, conforme dispõe o artigo 60, parágrafo 3º. Para os demais segurados, é a contar da data do início da incapacidade. Então quer dizer que o segurado empregado doméstico não é também a partir do 16º dia de trabalho, de afastamento? Não, é a partir da data do início da incapacidade. Cuidado, para servirem os prazos acima, deve o benefício ser requerido em até 30 dias da data do afastamento, sob pena do pagamento ocorrer apenas a partir da data do requerimento. Então, cuidado com os prazos. Do segurado empregado e seu retorno à situação incapacitante após a alta. Bom, pode ocorrer em determinados casos que após o retorno à sua atividade de trabalho, ou seja, após a famosa DCB, data de cessação do benefício, o segurado empregado vem apresentar novamente situação de incapacidade decorrente da mesma doença. Se isso ocorrer dentro de 60 dias contados da cessação do benefício anterior, ele será reativado, sendo que a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos primeiros 15 dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior, descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Ou seja, dentro de 60 dias, o segurado se afastou 2 vezes, a empresa não está obrigada a novamente indenizar os primeiros 15 dias de cada uma das vezes que ele se afastou. Bom, se o segurado empregado afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade de trabalho no 16º dia, se dela voltar e se afastar dentro de 60 dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao benefício de incapacidade temporária a partir da data do novo afastamento, pois a empresa já pagou os primeiros 15 dias de afastamento anterior. Tá? Então, é importante, né, porque o cliente questiona muito isso no momento do início do benefício, ou por que ele não recebeu novamente os 15 dias, e nós temos que estar cientes que isso está previsto na legislação previdenciária. Portanto, nos casos de afastamentos sucessivos pela mesma doença, dentro de 60 dias, a empresa deverá informar todos os períodos de afastamento e retornos à atividade. Aí é obrigação do empregador. Nós temos que saber, porque nós temos que cobrar do empregador caso ele não cumpra. Término final do benefício ocorre quando? A ausência de pedido de prorrogação nos últimos 15 dias anteriores à DCB. Puxa, e agora nós estamos com a TestMed, né, prorrogando a cada 30 dias ou concedendo a cada 30 dias. Então, está uma loucura, porque os segurados, né, uma vez por mês, aí tem que dar entrada no requerimento. O nosso escritório aproveitou isso como uma prateleira de produtos, porque muitas vezes as concessões judiciais que se obtinha, né, os primeiros monitoramentos que nós fazíamos para o cliente do benefício, nós não cobrávamos. E aí acabamos nos deparando com essa nova medida que veio para desafogar as perícias médicas, mas também trouxe um trabalho muito mais árduo e uma responsabilidade muito grande de sempre dentro do prazo fazer um novo pedido. Então, nós cobramos a cada pedido que é feito e cobramos pelo deferimento também. Acabamos peneirando alguns clientes que não concordaram com esta cobrança, mas, em compensação, conseguimos trazer mais valorização daqueles que pagam por esse serviço e uma responsabilidade muito maior. Alguns que optaram não pagar já deixaram o benefício cessado e não se atentaram ao prazo. Então, é importante a gente deixar claro, fazer um termo de ciência para o nosso cliente. Outro motivo de termo final do benefício, ausência de constatação de incapacidade. Diante disso, cabe recurso administrativo ou ajuizamento de ação de restabelecimento de benefício por incapacidade. Motivo de reabilitação profissional também é o motivo de cessação do benefício. A Previdência conseguiu reabilitar através do serviço de reabilitação e hoje o sujeito exerce uma outra atividade de trabalho distinta daquela a qual ele ficou incapacitado, então ele vai ter alta, né, vai ter cessação do benefício. Não comparecimento à perícia médica de manutenção do benefício é motivo de cessação. Retorno ao trabalho, motivo de cessação.
conversão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, motivo de cessação, e óbito do segurado, motivo de cessação também, que aí, no direito previdenciário, o óbito gera direito de outros benefícios, aí os dependentes vão se habilitar para buscar a concessão do benefício de pensão por morte. Bom, e o cálculo da RMI? Agora começamos a falar em números, agora a coisa começa a ficar mais quente. Inicialmente, o benefício por incapacidade temporária, conhecido como auxílio-doença, era pago no valor correspondente a 91% do salário de benefício do segurado. Porém, se o fato gerador ocorreu após a edição da medida provisória 664 de 2014, haverá uma nova metodologia de cálculo. Ou seja, antes da medida provisória 664 de 2014, que teve força de lei e depois foi convertida para a Lei 13.135 de 2015, nós tínhamos um cálculo que era apurado da seguinte forma: se fazia uma média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição do período básico de cálculo, iniciando sempre a partir do plano real, julho de 94, até um mês antes da data de entrada do requerimento, e sobre aquela média contributiva, que era correspondente ao salário de benefício, se aplicava um coeficiente de 91% daquela média. Então, 91% era o valor da renda mensal inicial do benefício. Então, a fórmula de cálculo da RMI, do benefício por incapacidade antes da medida provisória, era RMI vezes salário, era RMI igual salário de benefícios versus coeficiente de 91% no resultado. Então, nós tínhamos um cálculo simples para chegar no valor da renda mensal inicial do benefício por incapacidade. Depois que veio a medida provisória 664 de 2014, e por uma época o governo federal, governava muito através de medida provisória, porque não se tinha conversa com o Congresso Nacional, então acabava por medida provisória, fazendo várias mudanças aí ao decorrer dos governos. Por conta disso, depois, sendo então, a referida MP se denominou de subteto, os benefícios por incapacidade temporária, isso ocorreu em virtude da inclusão do parágrafo 10 no artigo 29. Se forem lá ler o artigo 29 da Lei 8.213, vocês vão ver que foi incluído um parágrafo 10 no artigo 29, que foi através desse MP que depois foi convertida na Lei 13.135 de 2015. O que o parágrafo 10 diz? O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Ou seja, passou a ter um subteto aí. Nós tínhamos uma média global, então, apurada anteriormente, com uns 80% maiores salários de contribuição, aplicando o coeficiente de 91%, mas nós também tínhamos uma média aritmética simples dos últimos 12 meses. Então, vamos supor que a minha média global, comparada ao salário mínimo de hoje, fosse R$ 3.500. Mas, nos últimos 12 meses, eu verti contribuições limitadas ao salário mínimo. Qual é a média que o INSS vai utilizar como base? A menor. Ele vai me pagar um salário mínimo de benefício por incapacidade, e não a minha média global. Agora, se a minha média global, ela era de salário mínimo, mas nos últimos 12 meses eu fui contratado numa empresa que me paga o teto da Previdência. Qual será a média utilizada pelo INSS como base? A média global. O INSS sempre utiliza a menor média. Isso acabou gerando um problema enorme, e isso tem que ser analisado no planejamento previdenciário. Eu, Thiago, quando fiz meu planejamento previdenciário, eu não estou só prevendo o benefício que eu quero alcançar, que é da aposentadoria programada. Eu fiz questão de manter um controle da minha média no meio do caminho, porque no meio do caminho eu posso ser surpreendido com um acidente de trabalho, com uma doença grave que eu não estou esperando, Posso ter que me afastar da atividade de trabalho e interromper meus planos. Então, por conta disso, posso virar óbito. Então, por conta disso, eu tenho que estar preparado com uma média que, caso isso ocorra, minimamente eu tenho um retorno do meu investimento. Bom, mas a Previdência Social é a tua única fonte de investimento? Ela faz parte da minha carteira de investimento. Eu tenho que dar ênfase para ela. Bom, se eu tenho outras fontes de investimento, previdência privada, eu tenho aplicação em CDB, eu empresto dinheiro para o Tesouro Direto, bom, isso faz parte da minha carteira de investimentos. Mas a Previdência Social, por ser de natureza de repartição simples e filiação obrigatória, eu tenho que me preocupar com ela, porque eu tenho que verter uma contribuição. Então, não adianta eu hoje achar que eu vou viver da repartição de lucros do meu escritório e jogar para o labore em salário mínimo. Porque o que, de fato, compõe o meu salário de contribuição depois não vai ser a minha repartição de lucros do escritório, vai ser o prolabore que eu estava tirando no valor de um salário mínimo. Então, no meu planejamento previdenciário, eu tenho que identificar os riscos não programados também, tá? Bom, logo,
para fazer de uma forma mais clara, pela nova metodologia, o cálculo ele é realizado em 2 passos. 91% do salário de benefício da média global, que pós-emenda 103 agora não tem mais nem a desconsideração dos 20% menores salários de contribuição, é a média pura e simples mesmo de todo o período, conforme está previsto no artigo 60, ou 100% da minha média dos últimos 12 meses de contribuição, que está previsto no artigo 29, parágrafo 10. Cuidado, o INSS utilizará o menor valor apurado entre os 2 cálculos. Então, a base para o meu benefício por incapacidade se dará dessa forma. Da mesma forma, nós temos uma mudança muito brusca nos benefícios por incapacidade permanente, de natureza previdenciária e acidentária. Por quê? Pós-reforma da Previdência, eu tenho uma subdivisão desse benefício. Eu acabo trazendo o seguinte exemplo para ficar claro para vocês. Eu, Thiago, nunca contribuí para a Previdência. Tenho 6... Agora, desde que eu comecei a contribuir, estou dando um exemplo, tá? Vamos dizer que eu tenha 6 anos de contribuição. E aí eu venho me deparar com uma incapacidade permanente, onde eu estou insuscetível de qualquer reabilitação profissional, em decorrência de um acidente de trabalho. Eu trabalho na empresa X, me acidentei lá, fiquei com uma lesão permanente, né? Não tenho condições de me reabilitar em nenhuma outra atividade de trabalho, vou me aposentar por invalidez, né? Utilizando a espécie do benefício acidentário. Mesmo com 6 anos de contribuição, mas com uma média de R$5.000, eu vou me aposentar recebendo uma renda mensal inicial correspondente a 100% da minha média, mesmo tendo apenas 6 anos de contribuição. Vou receber R$5.000 de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Agora, vamos supor aqui que o doutor Fernando, está aqui conosco, ele trabalha já há 20 anos contribuindo para a Previdência Social. E ele acaba descobrindo uma doença que não tem origem ocupacional nenhuma, é uma doença que até dispensa o número mínimo de carência, mas não tem relação nem nexo causal com a sua atividade de trabalho. Só que o agravamento dessa doença acaba se tornando numa incapacidade permanente, só que previdenciária. E o Fernando já tem 20 anos de contribuição. A média do Fernando também é R$5.000. O Fernando receberá a título de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária apenas 60% de R$5.000. Por quê? Porque ele vai cair no cálculo da proporcionalidade de proventos, lá do artigo 26 da emenda constitucional. Ou seja, homens que têm até 20 anos de contribuição ganham 60% atualmente. Eles acabam ganhando 2% a mais a cada ano que passou dos 20. Então, um homem com 21 anos de contribuição, 62% da média. Um homem com 22 anos de contribuição, 64% da média. Um homem com 23 anos de contribuição, 66% da média. Logo, para que o Fernando viesse a ganhar 100%, no momento da incapacidade permanente, ele já deveria ter 40 anos de contribuição. Por quê? 20 anos correspondem a 60%, e os outros 20 anos que passaram dos 20 ganham uma multiplicação de 2%. 20 vezes 2, 40%. 70 mais 40 dá 100%. Caso contrário, ele ficará só com 60%. E eu, Thiago, que me aposentei por invalidez com muito menos tempo de contribuição que ele, vou ganhar 100%. Então, isso hoje é tema de discussão. Todos os processos que versam essas revisões de benefício, que é do tema 318, estão sobrestados aguardando decisão, mas é uma grande sacanagem da legislação previdenciária com relação a essa subdivisão do benefício de aposentadoria por invalidez. Tá? No benefício por incapacidade temporária, então, nós temos essas 2 sistemáticas de cálculo, são 2 passos, né, 2 memórias de cálculo, onde nós criamos um subteto, limitando o sujeito na média dos últimos 12 meses, mas não é só isso, eu limito ele na média dos últimos 12 meses, se a média dos últimos 12 meses for menor que a média global. Agora, se a média dos últimos 12 meses for maior que a média global, eu aplico igual a menor média. Então, por conta disso, o meu cliente sempre sairá prejudicado se ele não houver feito nenhum planejamento de aposentadoria. Pessoal, este é o conteúdo que eu trouxe hoje aqui para vocês, né? Bastante tempo, já são 20 para as 9 aqui. É maçante um pouco, né, falar sobre benefício por incapacidade, mas ele é necessário, porque é um benefício que hoje abrange muito, né, muita demanda previdenciária. Então, por conta disso, nós sempre temos que estar atento a todos os conceitos que envolvem benefício por incapacidade. E quando eu falo que eu sou um previdenciarista, eu estou tratando de uma situação em que eu tenho um conhecimento amplo na matéria previdenciária, mas eu posso
ter um conhecimento específico em determinado segmento da matéria. Vou dar um exemplo para vocês. Sou previdenciarista, mas tenho um foco nas aposentadorias especiais. Aí eu tenho conhecimento T. Eu conheço de tudo um pouco, mas sou aprofundado em aposentadoria especial. Mas da aposentadoria especial, eu acabei aprimorando meu conhecimento somente na aposentadoria do motorista e do cobrador de ônibus. Eu lembro de quem? Quem é referência para vocês? Para mim, é a doutora Thaís Rodrigues dos Santos, que já esteve conosco aqui no Imersão, inclusive, falando sobre esse tema. Ela tem obras sobre esse tema. Agora ela lançou uma obra sobre a aposentadoria especial dos médicos, ou seja, ela vai segmentando os nichos de clientes que ela quer atingir e ela se torna referência naquela área. Muitas vezes, se eu for chamar aqui a doutora Andressa Oliveira, que é a nossa expert a nível nacional de benefício de prestação continuada à criança com autismo, à pessoa com autismo, tu vai falar para ela de planejamento previdenciário, ela vai dizer, Thiago, eu não trabalho com planejamento previdenciário de aposentadoria. O meu foco é somente o direito da pessoa com deficiência, envolvendo, né, até os direitos que extrapolam a matéria previdenciária. Mas este é o foco dela. Ela é especialista nessa área. Então, ela oferece um serviço especializado onde ela se intitula essa autoridade e ela pode cobrar mais por esse serviço. Hoje em dia, abraçar todas as demandas do direito previdenciário, se tu não tem estrutura, pode ser até um tiro no pé. Né? Então, hoje, estudar somente a matéria previdenciária já é cansativo. Tu imagina se eu, Thiago, sozinho, faço inventário, eu faço a benefício por incapacidade, ações de família, o que aparece eu estou pegando. Eu vou ser o peixe. Eu não sei muito de nada. Por quê? Eu conheço o necessário para me defender, mas não sou especialista em nada. E isso pode acabar tirando um pouco de autoridade com relação aos meus clientes. E nós estamos falando de percepção de valor. Quando eu vou no sujeito que ele é especialista naquela área, eu sei que todos os precedentes, todas as discussões de repercussão geral, todos os conceitos necessários para aquela matéria, aquele sujeito está dominando, porque ele só estuda esta matéria durante todo o tempo. Quando eu falo de benefício por incapacidade, aqui eu trouxe um prévio resumo, que talvez grande parte dos doutores que estão aqui já até conheçam tudo que eu disse aqui, mas é sempre importante relembrar. Eu estou trazendo uma matéria que é muito densa, envolve muitas questões, envolve vários conceitos do direito previdenciário, né? Isso já nos consome por si só. Bom, agora eu estou escalando o meu negócio, eu sou um advogado muito bom em captação, faço funil de vendas, tráfego pago, lanço campanhas para captar clientes de benefício por incapacidade, lanço campanhas para captar benefícios rurais e tenho pessoas no operacional executando essas tarefas. Aí eu posso ir aumentando o meu escritório conforme a demanda. Eu, particularmente no meu escritório, talvez não tenha nenhum segurado que seja trabalhador avulso. Ah, mas tu fala sobre trabalhador avulso? Sim, mas por algum motivo eles não vêm até o meu escritório. Talvez pela localização que eu estou, talvez por não ser numa região que existem muitos trabalhadores avulsos. Então, eu acabo me especializando e focando mais o meu conhecimento naqueles clientes que costumam aparecer para mim como a nossa persona, né, do cliente que eu quero atingir. Não que eu não possa furar essas bolhas. Agora eu vou fazer um material, então, voltado para a aposentadoria especial do dentista contribuinte individual. Vou montar um funil de vendas para isso, vou fazer um material de apresentação e vou fazer uma campanha de tráfego pago só para atingir dentistas que me seguem nas redes sociais e outros que não me seguem, que moram na região de Pelotas. Quando eu vou começar a fazer tráfego pago, eu vou começar pela minha cidade. Eu quero primeiro ficar conhecido na minha cidade para depois ir abrangendo as regiões. Mas hoje nós não temos limites, nós não temos fronteiras. Fronteiras é o Brasil. E olha que a doutora Júlia Pila, que ela trabalha com um planejamento previdenciário internacional. Ela pode nos dizer, não, nem o Brasil é nossa fronteira. Ela tem muitos clientes que ela atende de outros países. Mas eu, aqui hoje, dentro do meu conhecimento, eu tenho clientes de outras regiões. Já atendi cliente em Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, claro, sempre a nossa confiabilidade ela demora um pouquinho mais a acontecer quando o cliente me descobre na rede social, ele me dá até uma chance, né, de fazer um atendimento online, mas ele tem uma desconfiança se realmente o meu escritório existe, eu não sou alguém que estou tentando aplicar um golpe, diferente de um cliente que chega no meu escritório indicado por outro cliente, diferente de um cliente que conhece
o meu trabalho é através das relações que ele conhece. Bom, ele é colega de uma pessoa que já foi meu cliente, conseguiu benefício, ou ele conhece a minha família e pensa, a mãe dele é uma pessoa muito legal, então eu vou dar uma oportunidade para ele, ele parece uma pessoa séria, ele vai estudar meu caso. Então, nós temos vários perfis de clientes. O boca a boca funciona muito bem, mas o perfil das campanhas funciona melhor ainda, porque com poucos centavos a gente consegue alcançar muitas pessoas que, no mínimo, 10% viram contratos dentro do nosso escritório. E se tu vende um planejamento previdenciário a R$3.000 e tu faz uma campanha e tu invista R$300 em tráfego pago, tu vai, no mínimo, trazer ali umas 30 pessoas para dentro do teu escritório marcando horário para saber. E tu fecha 3 contratos, tu investiu R$500, R$400 para fechar 3 contratos de R$3.000 cada um, por um serviço consultivo que tu faz em 1h30, 2 horas. É muito mais valorizado que até mesmo uma ação judicial. É uma alternativa de trabalho. Tem gente que gosta de trabalhar muito com serviço consultivo e não trabalha com contencioso. Tem outros que gostam só do contencioso e não gostam de fazer o serviço consultivo. Eu, na minha visão, na minha concepção, que não é a verdade absoluta, eu acho que o planejamento previdenciário é a base de qualquer serviço previdenciário. De um bom processo administrativo, de uma boa ação judicial, o planejamento previdenciário, ele entra como uma alternativa, principalmente pós-reforma da Previdência. Então, é sempre bom a gente se reunir, conversar, trocar ideia. Agora eu já sei que a doutora Hélita é daqui de Pelotas, vou visitá-la, vou conversar com ela. É importante a gente conhecer onde os colegas atuam, né, a gente trocar figurinhas, porque isso ajuda a crescer. Eu sempre digo, o meu escritório é na Rua Uruguai. Quem dera na Rua Uruguai ter 50 escritórios previdenciários. Eu não penso na competição, eu penso que a Rua Uruguai viraria referência de direito previdenciário na cidade. É a mesma coisa das garagens de veículos aqui em Pelotas. Quando eu quero trocar um veículo usado, eu penso aonde estão concentradas as garagens de veículos? No Fragato. Eu vou no Fragato. Eu vou lá que eu vou encontrar alguém vendendo algum carro que vai me agradar. E a mesma coisa, a Rua Uruguai seria assim. Eu vou lá, se eu não vou na doutora Hélita, eu vou no doutor Tiago, se eu não vou no doutor Tiago, eu vou na doutora Michele, vou no doutor Cláudio Reis, vou na Patrícia, vou na Mariana, vou na Júlia, porque ali estão concentrados todos os previdenciaristas da minha cidade. Então, é importante a gente nunca enxergar o colega como adversário, mas sim como parceiro de um negócio. Eu gosto de trabalhar no contencioso, mas não gosto de fazer consultivo. Vou procurar o meu colega que faz consultivo, vou fazer uma parceria, não vou perder o cliente. Vou ter meu percentual de honorários, vamos fazer uma parceria, né? Vamos fazer um perfil colaborativo, como a gente tem nas redes sociais hoje, vamos compartilhar informação. Isso ajuda a gente a crescer enquanto profissionais. Quando eu sei de algo e eu me isolo dentro da profissão com aquela informação, eu estou fadado a morrer dentro do próprio buraco que eu estou cavando. E aí eu não vou sair mais dele depois não vai dar mais tempo. Então, é importante sempre que a gente tenha essa troca de conhecimento. Pessoal, queria agradecer profundamente, não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, mas gostaria de agradecer profundamente a presença de todos. Eu sei que depois de um dia de trabalho, né, sempre é cansativo, a gente está aqui sentado, podendo estar com a família, mas estamos aqui estudando. E isso nos torna diferente. E isso faz com que a gente avance, nosso conhecimento cresça. Conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais eu estudar, mais chance de aumentar o meu conhecimento, de valorizar o meu produto, de cobrar mais pelo meu produto. Eu tenho, porque eu estou investindo. E cada vez que eu faço um curso de especialização, eu coloco isso lá na minha tabelinha. Quem é do meu curso Método de Imersão Previdenciária sabe que eu tenho uma tabelinha que eu calculo todas as despesas do escritório que chegam no valor da minha hora de trabalho. Por conta disso, eu sei que cada vez que eu vou investir numa especialização lá, gastei R$8.000 para participar do Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Isso aí vai para a conta das próximas consultas. Isso aí vai ser agregado ao valor que eu vou cobrar, porque eu passei lá estudando, né? Passei lá numa imersão, me atualizando das informações. Isso aí vai refletir no conhecimento daquilo que eu estou cobrando no meu escritório. Vai ser majorado meus honorários de consulta, de serviço consultivo, de honorários lá do nosso processo administrativo, porque eu estou agregando conhecimento. Muito obrigado, doutora Thalita, muito obrigado a Júlia, a Hélita também. É muito bom ouvir isso. Doutora Michele também, muito obrigado, tá? Eu acho que é sempre muito bom a gente fazer essa troca e é sempre um prazer muito grande ter vocês todos aqui. Pessoal, antes de encerrar, eu queria só fazer uma fotinho rápida aqui, se alguém, né, puder abrir a câmera, se não puder também não tem problema. Eu vou aqui só fazer uma foto para a gente publicar. Aqui, o Fernando ali já abriu a câmera. O Fernando já deixou como layout aquela parede laranja de fundo, que eu já estou acostumado com esse fundo aí, Fernando. Eu não sei se isso aí é alguma coisa falsa ou realmente é a cor dessa parede, mas está ficando a tua marca já. É fake? É fake? Aqui, todo mundo de câmera aberto.
Muito obrigado, doutora Patrícia, pela participação aí também. Aí, vou tirar uma fotinho para postar lá no nosso grupo e depois nas redes sociais. 1, 2, 3 e... Perfeito, pessoal. Muito obrigado, Mariana, também, pela participação. Cheguei no final e saí na foto. Mas não, mas está muito bem, está muito bem. Tu participa muito, tu tem crédito na casa, tu está sempre participando. Então, assim, Obrigada. Por conta disso, queria desejar para vocês amanhã uma ótima quinta-feira, que a gente sempre possa ter muita saúde para seguir trabalhando, prosperando, né, crescendo, trocando ideia com os colegas, porque isso nos fortalece enquanto pessoa e enquanto profissional. Tá? Uma boa noite de descanso a todos vocês. E vamos lá, vamos descansar que amanhã tem mais. Tchau, tchau.